Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Que as bênçãos de Jesus de Nazaré, de Maria Santíssima, possam nos envolver. Hoje nós recebemos um tema muito interessante, herdeiros de nós mesmos. E aí a gente pensou numa parábola de Jesus para desdobrar o tema, para construir o raciocínio, a aprendizagem de hoje. A gente pensou na parábola do joio e do trigo. Herdeiros de nós mesmos. Quando nós aprendemos, estudando a doutrina espírita, que nós somos espíritos, que nós não morremos, que somos seres eternos e que estaremos sempre vinculados às experiências existenciais que têm um sentido para o nosso despertamento, para a nossa evolução. Que estaremos sempre inscritos nas provas ou nas expiações decorrentes da nossa própria incúria, da nossa própria dificuldade. Quando nós aprendemos sobre essas questões, primeiramente, nós ficamos meio rebeldes. A gente não quer admitir. A gente não quer dar conta que, afinal de contas, passamos por dificuldades devido às nossas próprias heranças espirituais. Porque, como crianças, queremos vincular as experiências negativas, as dores, as dificuldades, a pessoas, a situações, a ocorrências externas. E estamos sempre voltando o nosso olhar às nossas queixas, às ocorrências e às situações para além do nosso mundo interno. À medida que a gente vai estudando, que a gente vai amadurecendo, que a gente vai dilatando a percepção, primeiramente sobre nós mesmos. Quando começamos a dar conta de nós mesmos, aí a gente vai percebendo que é por causa da gente mesmo. Que não tem um outro para a quem culpar. E isso é muito inquietante. Porque enquanto estou psiquicamente assentado na condição de vítima, o que foi ferido, o que foi machucado, o que foi vilipendiado, eu não preciso fazer nenhum exercício. Ali eu estou muito justificado. E aí eu não aprendo com a experiência. Na doutrina espírita, nós somos convidados a sair dessa condição infantil. É por isso que as nossas assembleias, elas não são muito lotadas, já notaram? A não ser quando é uma casa espírita, que se organiza dentro de um trabalho de cura, por exemplo. Já notaram? Quem já esteve nas casas espíritas que desenvolvem esses trabalhos de cura? É muito bonito, não estou fazendo nenhuma crítica. A nossa assembleia, neste momento, ela é essencialmente pedagógica. Estamos aqui estudando, aprendendo com os ensinamentos. E poucos estão dispostos a essa aprendizagem. Por isso as nossas assembleias, elas não são muito cheias. Porque eu quero uma solução mais fácil. Eu quero que alguém resolva para mim. Eu quero que os espíritos deem a solução para o meu problema, a minha circunstância. Não é verdade? E quando chegamos à casa espírita, nós somos consolados, agasalhados, somos ouvidos. Neste momento, muitos dos senhores estão sendo tratados.
Porque ninguém chegou aqui como uma folha solta. Você não é uma folha solta. Você não está ao léu. Há espíritos muito queridos que lhe tutelam a reencarnação. São seus amores, seus afetos. E eles muitas vezes criam circunstâncias sem violar a sua liberdade de escolha, o seu livre-arbítrio, para que você venha a uma casa como essa, escutar ensinamentos, passar por um tratamento, e aí é exatamente nesse momento, sem nem que você perceba que você está aí escutando, concentrado, até às vezes se esforçando para não dormir. Porque você já notou que muitas vezes dá uma molezinha? Você quer prestar atenção e dar aquele sono? Muitas vezes são aqueles outros colegas seus que ficam incidindo por conexão, por sintonia, no seu padrão vibratório, na sua psique. E o que acontece com você? Você está conectado, aí você fica com sono. Mas eu não estou aqui dentro, eu não deveria estar protegido. Mas é você que está fazendo a sintonia. Eu? Sim. E essa é uma das questões que nós aprendemos aqui na Casa Espírita. Que nós somos responsáveis. Que devemos soltar as muletas, a condição de mendicância espiritual. Que devemos assumir uma postura elegante na existência. Assumindo as responsabilidades. Modificando o tônus psíquico, o padrão vibratório, o padrão afetivo, que reverbera em pensamentos, que criam conexões. E nesse momento que você está mais conectado com o bem, com o amor, com as vibrações de paz, porque adredemente esta sala foi preparada, essa ambiência foi preparada. E antes mesmo de você aqui chegar nesta casa, antes daquele primeiro dia, os seus amores espirituais aqui vieram. E conversaram com os benfeitores dessa casa. Olha, o meu amor vai chegar, finalmente. Finalmente, o meu tutelado vai chegar aqui. Recebam ele, ela. E aí você tem a sensação que aquela pessoa que lhe ouviu no atendimento fraterno, que ela conhece você. Mas ela está lhe conhecendo agora, naquela hora. O que está acontecendo é que os benfeitores da casa já sabiam que você vinha para cá. E na hora do atendimento fraterno, tem um atendimento fraterno aqui, não é, irmã? Não tem? Na hora do atendimento, na conversa fraterna, o que é que ocorre? O atendente recebe as intuições. Aí você, meu Deus. Aí você vem para cá assistir a palestra e a pessoa que preparou o estudo, prepara o estudo, lê, seleciona textos e quando vê, diz coisas que não tinha nem preparado, nem pensado em dizer, porque existe um planejamento para aquela noite. E você sentado aí, você fica... Meu Deus, parece que ela sabe, a palestrante, ou o palestrante, ele sabe de mim. Não, ele não sabe. Os benfeitores sabem. Então, nesse momento que você está escutando a palestra, muitos dos senhores estão sendo tratados, recebendo passes magnéticos, estão recebendo abraços afetuosos. Porque o amor, ele não precisa de ostensividade para se realizar. Por que você acha que Jesus precisou se
personificar num homem de carne, por causa da nossa infantilidade. Ele não precisava nascer entre nós, exatamente. Mas a gente precisava presentificar o Filho do homem, Jesus. A gente precisava de um Jesus concreto, como Piaget percebeu. No processo de aprendizagem, a criança ela passa primeiramente pela fase do concreto. Nós, espiritualmente, a gente passa por essa fase. Eu preciso tocar, a minha fé ela tem que ser tangível. Eu tenho que tocar, eu tenho que sentir, eu tenho que materializar o Cristo. Mas o Cristo não precisava daquilo. Quem precisava era a gente. E a gente precisa tanto de materializar que a gente só, muitas vezes, nossa fé, ela só se robustece quando a gente tem uma resposta no concreto, ou seja, na existência. Compreende? Deus deu-me um livramento, eu fiquei curado, ou os problemas foram resolvidos pelos espíritos. Sempre nessa relação infantil. Mas tudo tem seu tempo. Estamos inscritos, cada um de nós, na série da escola espiritual que nos cabe. E se eu preciso ainda de coisas mais concretas, tudo bem. O importante é que você caminhe. Eu não sei se eu já contei aqui de uma amiga minha que ela chegou muito debilitada lá no Peixotinho, um processo obsessivo muito, muito difícil, levou meses para ela se equilibrar. E entre as tarefas que ela se inscreveu para se equilibrar, uma delas foi a sopa da casa. E ali ela ficava na cebola, no que ela descascava, ela chorava. Ela estava chorando mesmo. Ela precisava daquele choro, precisava daquilo, daquele trabalho. E ela levou um tempo para ficar bem. Quando ela ficou bem, ela veio falar comigo. Nani, eu vim primeiramente agradecer. Eu disse, o que, menina, que tu quer agradecer? Agradecer a casa, agradecer a você, porque você me ouviu, porque você me recebeu aqui. Mas eu estou voltando lá para a minha igreja. Tudo bem, meu amor. Não, Nani, mas é porque eu estou querendo explicar por que eu vou voltar. Não, mas não precisa explicar, tudo bem. Eu vou voltar porque, para que eu me conecte a Deus, eu preciso cantar, louvar. E aqui vocês não cantam nenhum hino. Então, ela sente dificuldade de fazer a conexão dela sem louvar. Menina, corre, vai-te embora louvar. Agora, não te esquece de mudar o padrão de pensamento, porque não adianta ficar louvando com as mesmas condutas. Não importa o templo, importa o sentido que você dá a esses ensinamentos, o significado que você dá aos ensinamentos. E esse significado precisa fazer com que você faça um construto afetivo e psíquico, amoroso, que você finalmente desperte como espírito e avance. Se é numa casa espírita, se é num templo evangélico, se é numa igreja, se é em templo nenhum. Louvado seja Deus, você está menos rancoroso do que outrora. Você está menos maledicente do que antes. Você está menos queixoso, está mais amoroso. Aí você precisa louvar a Deus cantando. Menina, corre e vai louvar. Qual o problema? Então, nós aprendemos na doutrina espírita que nós somos responsáveis. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Não foi Deus que me colocou na situação. Eu estou aqui porque Deus quer. Não, criatura. Deus é amor. E a expressão do amor divino é exatamente a experiência que te é possibilitada
de reabilitação, de aprendizagem e despertamento. Deus não castiga. Isso é muito interessante, porque, como criança, eu preciso de um controle, ter medo de um castigo. Veja, é uma relação com a divindade infantil, medieval. Mas aqui não. Aqui a gente aprende que não é castigo, é responsabilidade. É semeadura. Fui eu que me inscrevi nessa experiência. É a lei de causa e de efeito, porque eu ainda não consegui internalizar os princípios universais. Os valores universais. As leis divinas, elas são respeitadas, elas vinculam todos os seres da criação do Pai para além do nosso orbe. O nosso orbe é uma poeirinha pequenininha, microscópica na criação. E, no entanto, neste lindo planeta azul, existe uma humanidade amada por Deus e tutelada por um Cristo, que é o nosso Jesus. Um Cristo é um irmão nosso que alcançou tamanha envergadura moral que tutela humanidades, mas é um espírito como nós. Acontece que ele já fez o percurso, a trajetória iluminativa. Então, ele está em sintonia psíquica com o Pai perfeita. E nós quem somos? Nós seremos um dia como ele. Vai demorar um pouquinho, viu? Mas seremos. Porque somos filhos de Deus. Então, os valores da divindade perpassam todas as estrelas, todas as galáxias, todas as constelações. Essas leis são universais, esses valores são universais. E esses valores, eles estão inscritos em mim em potência, como diz Sócrates. O que está em potência precisará emergir, potencializar-se. E eu só vou potencializar o que é em mim, potência, porque eu sou uma criatura no latim. Ó. Eu fui criado por Deus. Ainda não sou filho. Ah, não gostei disso não, porque eu sou filho, sim. Quem é que eu não sou? Você já se filiou a Deus, de verdade? Já se filiou a Deus? Sua mente, 24 horas, está em sintonia direta com Deus? Tá não, colega. Que até rezando tu fica pensando mal. Tendo dificuldade de organizar o pensamento. Estamos no caminho da filiação. Somos criaturas, porque ainda não conseguimos nos filiar. Estaremos filiados a Deus quando os valores da divindade, do nosso Pai, estiverem dentro de nós, estiverem se transformado por nós no trabalho que nós vamos fazer de iluminação ao longo das nossas experiências em princípios. Os valores, eles são como estrelas polares, eles estão aqui, ó, subjacentes. Os princípios são os valores internalizados. Entre o valor e o princípio, a lei que intermedia esse trânsito. Enquanto eu não tenho o princípio dentro de mim, eu preciso da lei, que me limita. Conseguindo compreender? Exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Eu ainda preciso de uma lei, de um artigo, num Código Penal que diz: matar alguém, pena de tantos anos. Por que que a humanidade precisa, e por que o Brasil e vários países precisam deste artigo? É porque a gente mata.
quem quer que seja, ainda não é princípio em muitos dos nossos irmãos. Compreende isso? Aquilo que é em princípio está em você e você não consegue se conduzir de forma a violar esse princípio. Compreende? Você evoluiu, quer dizer, você trabalhou, você fez todo um trabalho, você sofreu para internalizar isso. Ou seja, você pensou a ética, você fez o processo educativo. Falamos anteriormente que a ética divina está em nós em potência, para emergir, não é? Eu serei sempre herdeiro desse trabalho que eu faço, de fazer emergir as potencialidades. Eu preciso observar as situações da minha existência, todas elas, como oportunidades educativas. E aí é importante que a gente comece a pensar conceitos. Eu estou trabalhando muitos conceitos hoje, está anotando? Princípio, valor, lei. Um conceito de educação. A gente pensa que a educação, muitas vezes, é entender os processos externos, circunstanciais. Entendendo esses processos sociais, o que está além de mim, o que está para além, eu estou sendo educado. Porque eu estou entendendo o que está acontecendo aqui fora. Eu estou lendo um livro, eu estou ouvindo uma palestra. Nós podemos dizer que na dimensão do espírito, a educação quer dizer tirar de dentro. E a própria etimologia da palavra educação quer dizer isso. A palavra educação quer dizer, do latim educere, quer dizer tirar de dentro. Não é interessante? Mas eu tiro de dentro o quê? O que já existe em mim, porque eu sou uma criatura de Deus. E como é que eu tiro? Nas experiências. Então, eu tenho que ficar alerta. O espiritismo, bem compreendido, leva a esse nível de consciência dos processos existenciais. Nani, tu hoje estás numa teoria danada. Vamos trazer um exemplo? Porque a teoria, ela faz sentido no exemplo. Eu vou contar um exemplo que aconteceu com uma amiga minha, certo? Então, vamos lá. Essa amiga, ela tem uma irmã cujo esposo saiu de casa e se apaixonou, adivinhe, 20 anos mais jovem. Bem clássico, né? Então, no que ele se apaixona e ele deixa a casa, a moça que era casada com ele há 25 anos, ela ficou muito despedaçada, mas ela ficou especialmente porque ela não, durante todo o casamento, ela abriu mão muito dela mesma. Ela não estudou. Por mais que ela tivesse a oportunidade de estudar, ela se deixava ficar ali, acomodada naquela condição. Uma moça que foi boa aluna, que os pais, inclusive os pais ficaram muito tristes dela ter deixado de estudar. E ali ela ficou, naquela opção dela. Porque o rapaz em nenhum momento disse, deixa de estudar. Foi ela mesma. E então, 25 anos depois, aquela relação, os meninos crescem, os meninos saem de casa, aquela relação ficou sem aquele sentido,
Ele sempre estudando, ele sempre trabalhando, ele sempre se desenvolvendo, e ela lá murchando. Quem pediu isso para ela? Ninguém. Quando os 3 meninos cresceram, porque os meninos cresceram, os meninos, 3 homens, foram embora. Um foi morar nos Estados Unidos, o outro está em Brasília, passou no concurso, e outro casou, saiu de casa. E tu? Eu? Que é de mim? Meu esposo. Estou indo também. E ela esvaziada. Entrou num processo depressivo terrível. O rapaz, que se apaixonou por uma menina de 20 anos, se relacionou com essa moça por um tempo, mas também não era amor, era sintoma, é o relacionamento sintoma. Amor é um trabalho da alma, é um bordado. Leva tempo para amar. Paixão não. O amor é uma fina tapeçaria do seu espírito. Você não ama qualquer criatura que você se encanta. E é lógico que a menina depois caiu em si, que estava namorando um velho. Estava vivendo com um velho. É duro isso? Não, é verdade. É verdade. A menina queria outras coisas. E aí chegou o momento dele também de dar conta dele. Isso aqui que eu estou falando não é vingança, não é troco, não, viu? Porque os dois se perderam de si mesmos. Ele e ela, nesse casal. Ela vivendo a vida que não deveria viver, deixando de investir nas potencialidades dela e de investir no amor também. E ele, vivendo só para ser o provedor, também não investiu naquele amor. Os dois. E ele foi em busca da fantasia. A fantasia você vive um tempo, é bom, mas depois... Mas estou falando da minha amiga, né? Isso é com a irmã dela. Porque eu quero chegar na minha amiga. Construiu o cenário. Esse rapaz também entrou em depressão, viu? Também deprimiu. Também teve que ressignificar. Também teve que passar por toda uma experiência, toda uma aprendizagem. E aí, finalmente, ele encontrou uma pessoa, um negócio mais harmonioso. E estava iniciando um relacionamento mais equilibrado, mais dentro da verdade. Passaram-se os anos, não é? E aí, a formatura do menino que estava lá em Brasília. Vamos para lá, todo mundo. Aí a minha amiga. Porque eu já disse. Já mandei o recado para minha irmã. Que se fulano ficar na mesa perto e aquela mulher que está com ele, vê. Aí eu fiz, o que é que tu tem a ver com isso? A tua irmã está incomodada. Tua irmã já está em outra. O que é isso? Por que você está incomodada com essa história? Porque ele foi não posso dizer aqui na tribuna. Porque ele fez isso, minha irmã quase morreu. Ele também. Ele, Nani? Sim, ele também. Não, ele ficou, foi com uma moça de 20 anos. Você acha que isso é felicidade? Ele estava perdido dele mesmo. E ele também. Sua irmã também é responsável. E
que você tem a ver com isso? Por que você está comprando um processo de perpetuação de desajuste que não é seu? Mas é minha irmã, é entre eles. E aí nós contamos essa história para demonstrar como nós repetimos padrões de vingança, perpetuamos o ódio e não conseguimos entender que cada criatura está vivendo o seu processo. E que a gente tem que dar conta da nossa administração. Por que você vai virar a cara para o rapaz? Por que você vai fazer uma cena na formatura do seu sobrinho? Porque ele não presta e você presta? Não, você é muito dura. Se você presta, eu presto. Tem certeza? Não julgueis. A gente precisa parar de jogar esse jogo. O time contra e o time... A gente tem que começar a perceber as pessoas, cada uma inscrita nos seus processos existenciais. E aí, eu lembrei agora exatamente porque eu contei essa história toda, porque ela estava cultivando uma raiva da moça que estava com ele. E iria ter uma conduta que ia constranger a moça. Só que ela, a minha amiga, ela já vive uma situação que muitas pessoas vinculadas a ela projetam fluidos negativos para ela. Aí eu disse para ela, já tem pouca gente irradiando energia negativa para tu? Tu ainda vai arrumar um problema com uma pessoa que nem conhece. Trate a moça com gentileza. Você não tem nada a ver com isso. Não crie antipatias desnecessárias. Em nome de uma moral que não tem nenhum sentido. Até porque sua irmã também é responsável. E foi dura essa conversa. Isso é muito bom quando é amigo, viu? Amigo mesmo, pode dizer essas coisas na cara. Um dos maiores privilégios que a gente tem é ter irmão. Porque irmão é aquela pessoa que é igual a você, está no mesmo nível, não tem hierarquia, e ele bota o dedo na sua cara e diz tudinho. Você está com inveja de mim. Tá não, está dizendo a verdade, ouça. Ele está dizendo que ninguém tem coragem de dizer. Muitas vezes seus irmãos, na ignorância, estão dizendo coisas que muita gente queria lhe dizer. E não tem coragem. Presta atenção. Que ele é igual a você. Não tem hierarquia. E um amigo muito próximo, um amigo mesmo, ele também diz as coisas, com mais jeitinho. Mas ele diz. Então, separar o joio do trigo. Vamos lá aqui. Jesus disse, deixai, nessa parábola que está no Evangelho de Mateus, deixai crescer ambos juntos, o joio e o trigo. Vocês lembram da parábola? Que havia um campo, e o Senhor mandou semear. Os semeadores semearam o trigo. E aí, à noite, veio o inimigo. E colocou sementes de joio. O joio é uma planta que é igual ao trigo, é parecida com o trigo. Mas não é o trigo, ela é ruim, ela não serve para nada. E aí, o Senhor disse assim, quando os servos disseram que haviam jogado, o joio estava misturado com o trigo. O que o Senhor disse na parábola? Jesus diz assim, deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, até o momento da colheita. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o aos molhos, para o queimar. Como é que a gente pode interpretar? Tem duas interpretações, eu vou fazer uma, que eu me alonguei no preâmbulo da palestra. Preâmbulo, vê. Os slides todos que eu preparei, não vou usar, é sempre assim. Então, o que é o joio e o trigo? Dentro de nós, nessa interpretação, dentro da psicologia profunda que a gente vai fazer agora, é que dentro de nós
coexistem nossas potências positivas, os nossos valores, as nossas virtudes e também os nossos conflitos, nossas dificuldades. Eles estão ali, presentes. Dentro de todos nós. Aquela criatura que hoje é conhecida como um criminoso na sociedade, dentro dele existe também o trigo. Mas ele está, na sua conduta, evidenciando o quê? O joio dele. Você, cujo trigo está começando a aparecer de forma tímida, você já foi muito joio. Você não lembra por caridade da espiritualidade. Porque você reencarnou e, graças a Deus, você esqueceu. E eu não entendo esse povo que quer fazer terapia de vida passada. Eu quero saber. Não foi flor que se cheire, não, criatura. Deixa quieto. Dá uma analisada na confusão do presente para tu saber qual foi a semeadura do passado. Precisa, porque eu quero saber o que eu fui. Foi grande coisa, não. Está trabalhando para isso, para ser melhor, para evoluir, para ser mais amoroso, para ser mais afetivo, mais tolerante, mais generoso, para que a sua psique tenha capacidade de elasticidade afetiva, não fique presa em monoideias, conceitos ultrapassados. Então, não queira mexer naquilo que a espiritualidade teve um trabalho danado de deixar ali adormecido para que você reencarnasse mais tranquilo. Porque quando a gente lembra do que a gente fez, a gente se perturba. Basta você lembrar nessa reencarnação de um coração que você feriu, com sua língua, com sua falta de cuidado. Lembre. Gostou de lembrar? Seja sincero. É horrível lembrar que machucou alguém. Não é? Imagina esta pessoa maravilhosa há 500 anos. Em nosso lar tem um casal que teve autorização de saber o passado deles, porque era necessário. Os espíritos, em nosso lar, esses dois espíritos, eles precisavam saber para programar a nova reencarnação. Só tiveram autorização de saber 300 anos. A partir daí, a perturbação ia ser grande. Então, separar o joio do trigo só na hora da colheita. Nós estamos reencarnados convivendo com os nossos conflitos. Precisamos reconhecer o joio e o trigo em nós. Por que Jesus permite isso? Aí eu pedi ajuda a Emmanuel. Emmanuel diz no livro Vinha de Luz: o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Jesus sabe que nós um dia conseguiremos potencializar o trigo em nós. Que o trigo vai predominar. Mas precisamos, por hora, conviver com esse tumulto, com essa angústia. Na Bhagavata Gita, que é o livro sagrado dos hindus, Arjuna, que é o homem, discípulo de Krishna, no meio da batalha, a batalha entre os Kurus e os Pandavas. Os Kurus são os vícios, os Pandavas são as virtudes. Arjuna pergunta a Krishna como fazer no meio daquela batalha, quando os Kurus parecem que vão vencer. É lindo esse trecho da Bhagavata Gita.
ele pergunta a Krishna como fazer para vencer naquela luta. E Krishna diz que está na consciência dele tudo o que ele precisa para vencer. Questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está inscrita a lei de Deus. Na consciência está o quê? O código genético da nossa filiação. Educar-se é fazer o quê? Potencializar essa genética. Está lá na Gita, ó. Porque são verdades universais. Não pertencem a nenhuma religião, a nenhum credo. São as verdades do Pai. E o verbo de Deus sopra por toda parte. E aí, então, Emmanuel, que é um exegeta do Evangelho, né? Ele diz: o mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, o nosso joio, as nossas paixões, as nossas paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Por que será que Jesus não chega diante da gente, da sua humanidade, que ele é responsável, e faz assim um movimento mágico com o Harry Potter numa varinha, e faz, pronto, agora você é bom. Agora só tem virtude. Porque não é essa a proposta da divindade. Eu preciso trabalhar pela emergência das virtudes em mim. Eu preciso vencer a batalha entre os Kurus e os Pandavas dentro de mim. E as virtudes, elas estão em mim. Eu preciso passar pelo código existencial, potencializando. E aí, correndo já, por causa do tempo, Emmanuel diz: o homem comum é a gente. Quem é o homem comum? Eu, você, todos nós. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Nós queremos fazer tudo rápido. Às vezes a gente chega na casa espírita, ai meu Deus, como é lindo esse espiritismo. Eu estou aprendendo tanta coisa, aí lê os livros todinhos, sai de Zíbia, começa a estudar André Luiz, ó que coisa linda. Não é não? Aí estuda, ai meu Deus, que coisa, só fala nisso, tenta converter todo mundo dentro de casa. Isso é uma coisa que você faz porque você não ouve ninguém pedindo para você converter ninguém dentro de casa. Eu tenho certeza que você ouve, que você converta a si mesmo. Mas a gente fica apaixonado pelo espiritismo. E aí a gente passa por essa fase, que é uma fase assim bem de êxtase, e depois a gente passa por uma fase assim meio descaída. Porque a gente percebe que é lindo, mas é tão difícil fazer tudo de uma vez. Aí a gente fica meio desanimado. Mas a proposta não é essa. Não é fazer tudo de uma vez, porque isso não é possível. A natureza não dá saltos. A proposta é de consciência. É você se ver. E de forma consciente, você vai fazendo o seu artesanato ali. Essa minha amiga, na festa da formatura do sobrinho, cumprimentando o ex-cunhado. Seja bem, graças a Deus você está aqui, parabéns, sorrindo, cumprimentando a nova companheira dele. Porque é estranha a proposta do Cristo. Ela pede que a gente tenha essas condutas. Condutas humanizadas, amorosas, afetivas, pacificadoras. E então, a gente tem dificuldade de perceber a obra renovadora, como é que ela se dá. Muitas plantas espinhosas ou estéreis
são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara. Plantas estéreis somos nós, em nossa loucura, em nossa escolha pelos equívocos, pelas paixões, aqueles nossos irmãos que estão aprisionados ainda a muitos erros. Eles são plantas espinhosas e aparentemente estéreis, mas que, diante da administração do Cristo, eles vão passando, como todos nós, por filtros amorosos. O que é o filtro? O que Emmanuel está querendo dizer? O filtro, por exemplo, é uma doença. Você era tão orgulhoso da sua potência, da sua virilidade, da sua força física, e você organizava a sua vida apenas nesse aspecto. Você não olhava mais para ninguém, cultivava a vaidade, gastava os dias, as horas, apenas para preservar essa potência, essa virilidade, essa força. Aí vem uma doença. Mas, meu Deus, eu cuidei tanto da minha saúde. A doença é um filtro. Um filtro amoroso. Não um castigo, não. Retire a palavra castigo do seu vocábulo. É um filtro, porque essa doença, ela vai permitir que a pessoa que é centrada na matéria, na aparência, que ela perceba a fragilidade da matéria. É um filtro amoroso. Filtro amoroso também em forma de afeições novas. É aquela pessoa ranzinza, egoísta. Aquela pessoa de difícil trato, que vê nascer. Foi o algoz da esposa, foi o algoz dos filhos. Aí recebe na família uma netinha, que é um espírito que ele ama. Aí está lá duro, individualista. Aí chega a menina, sobe no colo dele, passa a mão no rosto. Eu te adoro, vovô, eu te adoro. Aí o velho chato começa a quebrar. Isso é o quê? Afeições novas. Nunca ele pensava que ia amar desse jeito. Eu nem pensava, né? Tem até uma música, né? Que ia amar desse jeito. Aí vem aquela danada daquela menina rasgar o coração dele. Porque o administrador divino, ele tem paciência na obra renovadora. Ele não arranca o joio de uma vez. Ele oportuniza, né, a mudança. Aí Emmanuel diz, filtros do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes. Aquela pessoa muito rica, com muito dinheiro, que não usa a riqueza, que é permissão divina. A riqueza é permissão divina, viu? Não é porque você é uma pessoa maravilhosa que consegue ficar rico. É permissão. E se você ficou rico, usou a inteligência, estudou, foi permitido. Ela tem um sentido, a riqueza na sua vida. Não quer dizer que você não possa usufruir dos bens materiais. Mas você tem que dar um sentido para essa riqueza, para a sua comunidade, para a sua sociedade. Que essa riqueza, ela se espraia para além das suas vontades. Muitas vezes fúteis. Compreende o que eu estou dizendo? Porque você vive bem numa casa boa, você tem tudo, mas a sua riqueza ajuda no progresso da sua comunidade. Você está dando uma utilidade à sua riqueza. Mas, diferentemente, você é rico nessa reencarnação e tornou-se egoísta, avarento. Aí, então, o administrador permite que você, nessa reencarnação, por amor, perca tudo, fique liso na forma da lei. Pobre na forma da lei.
falido. Isso é uma tragédia? Não. Isso é um filtro. Você agora vai estar no lugar daquele que precisou, que bateu na sua porta e você fechou. Você vai ter essa experiência de precisar estender a mão para que seu espírito comece a aprender algumas coisas. Isso é um filtro amoroso. É bonito quando acontece. É bonito nada, Nani. É porque não é contigo. É bonito, sim. Quando acontece nessa mesma reencarnação, porque você vai ter que renascer para passar por essa experiência. De ser rico novamente. Primeiro você vai espiar. Você é acostumado no bem bom, na riqueza, você vai reencarnar pobre. Pobrezinho não vai redecer. Chama expiação. Porque é uma expiação. Ser pobre não é uma expiação. Mas para esse espírito acostumado com as facilidades materiais, para essa pessoa. Há muita gente pobre vivendo em casa de barro batido, feliz da vida, cantando, trabalhando. Chega domingo, faz uma festa na laje, chama todo mundo, divide a comida e é um dia de felicidade. E há muita gente pisando em tapeçaria, peça, só dormindo com antidepressivo. Infelicidade no meio da riqueza. Muita gente. Então, o administrador ele vai permitir que você passe pelos filtros, por esses filtros, que vão promover estímulos inesperados ou responsabilidades externas que vão falar ao coração. Acabou o tempo, só peço à dirigente da mesa para ler, só ler, não vou interpretar. Vamos só fechar. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. Eita, posso falar só uma coisinha? Então, repare bem, o administrador possibilitou que o seu joiozinho ficasse lá com o seu triguinho misturado. E lhe oportunizou, lembra? Viabilizou os filtros amorosos, várias situações existenciais de despertamento para você acordar para Jesus. Mas você não acordou, continua a mesma peste. Aí o que é que vai ser? Aí chega a hora de quê? Da ceifa. Aí, colega, aí foge do teu alcance. Aí você vai receber a sua parte na legítima. Sabe o que é a legítima? A sua herança. Foi você que semeou assim. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem, de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Meus irmãos, atentemos para esses filtros em nossas vidas. Os processos renovadores, eles estão acontecendo agora, na minha vida, na vida de vocês. E em vivendo essas experiências, vamos retirando o joio, para que depois ele não seja arrancado aos molhos de uma vez. Muita paz.